Olá amigos, boa noite no ar o PUC TV Esportes até às 8h15 com muita informação, opinião e a sua presença pelo WhatsApp no número 628599.000. A noite é de Copa do Brasil com a Napolina, Atlético e Goiás em campo. Daqui a pouquinho vamos ao estádio Serra Dourada, ao vivo com o André Isaac. E o Goiás, será que agora vende o Eric? Surgiu a notícia vinda de São Paulo e hoje entrevistamos o presidente Sérgio Rassi, que explicou mais sobre o assunto. Tem ainda o Vila Nova, que faz a última rodada sábado contra o Novo Horizonte, Tigrão que já está classificado em primeiro. E atenção, hein? Daqui a pouco, mais uma revelação. Ei, Jean, outro caso de percentual retirado do Vila em contrato de jogador de categorias de base. Outro caso. Parece mentira, 1º de abril, mas não é, meu amigo. É bem verdade. Boa noite, Jean. Boa noite, que sabe que fosse. Buemba, buemba, buemba no Tigrão. Macaco Sirmão urgente, né? Que sejamos felizes pelo menos na noite de hoje na Copa do Brasil. Tudo certo, Doni? Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Boa Jean. noite. Boa noite aos telespectadores. É isso aí, o mundo tá meio doido. Cadê o André Isaac, hein? Esse danadinho. Essa dupla infalível, André Isaac e Marco Paranhos. Olha o homem aqui, ó. Tá de Santo André, hein? Ó. Tá de Santo André, Você exatamente. tá sabendo disso, André? Que você tá de Santo André? Porque o time é azul, né? Azul e branco. É, eu sei disso, mas não foi por isso que eu vesti essa camisa, não. Longe disso, né? O que eu quero é o futebol goiano se classificando para a próxima fase da Copa do Brasil, não só com o Goiás, mas também com a Napolina, que joga hoje no Jonas Duarte contra o Vitória, e com o Atlético, que joga contra o Coruripe lá em Alagoas. Boa noite para você, Pasqueto. Boa noite para o Doni, para o Jean Damas, para todo mundo ligado na PUC TV Goiás. Estamos aqui no Serra Dourada. Neste momento, público muito pequeno para o jogo contra o Santo André, onde o Goiás tenta passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Tenta não repetir o que aconteceu no ano passado, quando ficou na primeira fase, quando foi desclassificado para o Botafogo da Paraíba. E o Goiás tem vantagem. Ganhou o primeiro jogo por 1-0. Se empatar hoje, estará na próxima fase da competição para enfrentar o Independente do Pará, que desclassificou o Icasa. Ao Santo André, adversário do Goiás, só interessa a vitória por 2 gols de diferença. Ou então, por 1 gol de diferença, desde que marque gols aqui no estádio Serra Dourada. Vamos agora com as novidades do Goiás. O time tem novidade no ataque para o jogo de hoje. Os detalhes com Humberto Castro. Avançar é preciso. E a competição mata-mata é a Copa do Brasil. Também uma chance para o Goiás conseguir atuação mais convincente, o que não tem ocorrido no Campeonato Goiano, apesar da classificação antecipada às semifinais e de ter a melhor campanha da competição. É importante a gente conseguir passar essa primeira fase, né? No ano passado a gente não conseguiu nem passar do Botafogo, que foi o nosso primeiro adversário. Foi ruim o nosso resultado no ano passado, né? A gente espera poder primeiramente passar do Santo André, né? Lógico, respeitando bastante a equipe deles, que é uma equipe rápida e com jogadores técnicos, mas a gente tem que tentar fazer esse jogo aí, a nossa classificação. Eu acho que é importante essa competição e se a gente puder aí, alcançar o máximo de fases passadas, eu acho que é muito interessante para a gente. Com uma lesão muscular, o atacante Juan está vetado. O Goiás vai a campo com Renan, Everton, Júnior Lopes, Alex Alves e Juliano, Rodrigo, Davi, Felipe Menezes e Esquerdinha, Eric e Bruno Henrique. Já o Santo André, adversário do Goiás no jogo de hoje pela Copa do Brasil aqui no estádio Serra Dourada, vive uma situação diferente quando da ocasião do primeiro jogo. Naquela situação, o time estava mal no Campeonato Paulista da Série A2, que equivale à segunda divisão. Dessa vez o time está muito bem, não perde desde o dia 28 de fevereiro. E de lá para cá foram 6 jogos.
3 empates e 3 vitórias. Vale dizer que em 3 jogos fora de casa, o Santo André fez 6 gols. 2 gols em cada uma das partidas realizadas fora do ABC Paulista. E o técnico é Wilson Tadei, que já passou pelo futebol goiano, treinou a equipe do Trindade. Muito experiente, ex-jogador, treinador de várias equipes do futebol brasileiro. Ele fala sobre esse confronto contra o Goiás. Não, a equipe vem bem, evidentemente que alguns jogadores não vieram em função de algumas coisas que têm acontecido, revezamento, jogos seguidos, então a gente optou por alguma outra situação, mas a equipe vem forte. E sabemos também que temos que reverter uma situação, um resultado, evidentemente que muito difícil, mas eu acho que no futebol há possibilidade para tudo. Então está em aberto e vamos trabalhar para isso. E neste momento vocês observam aí, as duas equipes já estão em... Que pena, caiu o sinal com o André Isaac, daqui a pouquinho restabelecendo ele volta. Os times já entrando em campo, se estiver ok é só colocar aqui para mim que eu já chamo o André Isaac novamente. Tá aí o jogo, os dois times já entrando no gramado, o Goiás com essas mudanças, o Santo André parece que melhorou do primeiro jogo para esse de hoje, mas o Goiás segue como favorito, Doni? Segue. O Santo André tem de bom o Wilson Tadei, né? Jogava muita bola, esse rapaz. Hoje já um senhor. Eu lembro, quando eu era garoto, eu lembro de vê-lo jogar, era muito bom. Não dá para comparar o Santo André com o Goiás. Com todo respeito, o futebol hoje é diferente do passado. A gente tem clubes com muita tradição. Você pega o Nordeste, por exemplo, tem clubes centenários, mas que não chegam aos pés do Goiás, e é o mesmo caso do Santo André. Mas o Santo André já foi campeão da Copa do Brasil. 10 anos atrás, uma outra situação, nem era um timaço, era um time bom, mas que logo depois foi desfeito. Time que tinha Romerito. Não dá para você também considerar uma melhora muito, assim, significativa, porque está na segunda divisão, Paulo. É de São Paulo, a gente costuma dizer que o futebol em São Paulo é mais rico, e é mesmo, mas é segunda divisão. Então o Goiás, ainda que não esteja apresentando um futebol esperado pela torcida, é favorito, tem vantagem e deve ganhar o jogo. Aí, ó, voltamos com imagens lá do estádio Serra Dourada. O André me ouve? Tô ouvindo sim, Pasquetto. Complemente sua informação, André, por favor. Goiás com Renan, Everton, Júnior Lopes, Alex Alves, Juliano, Rodrigo, Davi, Felipe Menezes, esquerdinha, Eric e Bruno Henrique. O Santo André de branco, com detalhes em azul na camisa, com o Roberto, Samuel Santos, Jonas, Rayan e o lateral esquerdo Paulo, André Bilinha, capitão do time, Dudu, Guilherme e Elton Luiz. No ataque, 2 jogadores, o Tauan e o Miller Fernandes. Take no Roberto, goleiro do Santo André, só para eu tirar uma dúvida. É o Roberto que era aqui do Atlético, né, André? Revelado no próprio Goiás, né? Ou não? É sim. É ele sim, ali, ó. É ele, né, Jean? Parece muito. É ele sim, é ele sim. É o Roberto, ex-Atlético, ex-Goiás, que está no Santo André. Olha, André, se você quiser narrar o jogo aí, fica à vontade, viu? Depois a gente resolve tudo com a Globo. É verdade. Depois a gente paga uma multa pra Globo, né? E o Goiás com a camisa nova, né, André? O Goiás com a camisa nova, que foi lançada anteontem, né? Que inclusive nós acompanhamos o lançamento. Eu até gostei, porque não foge das tradições das cores do Goiás. Um verde intenso, verde forte. Não gosto quando foge muito do que é o tradicional na história do clube. Então ficou legal a camisa do Goiás aí, que está sendo utilizada hoje. Não só a camisa, os calções, os meiões, toda a grife do Goiás é nova, sendo utilizada nesse jogo de hoje aqui no estádio Serra Dourada, na Copa do Brasil. André, a sua opinião para liberar você e para que o Maicon fique à vontade para gravar o jogo. Sobre essa partida daqui a pouco, em que o Goiás tem a vantagem do empate. O Goiás passa, André? Eu acredito que passa sim, porque a vantagem ela é consistente. Eu não sei se o Goiás vai ter uma atuação convincente em relação ao que vem apresentando no Campeonato Goiano. E é isso que se espera do Goiás, é isso que se cobra do técnico Wagner Lopes. O Santo André vai ser hoje um adversário mais difícil do que foi no primeiro jogo. É tipo daquela partida de que todo cuidado é pouco.
tem que ter cuidado para não acontecer o que aconteceu contra o Botafogo da Paraíba no ano passado, como aconteceu em outras épocas contra Londrina, contra a ABC de Natal, que o Goiás foi desclassificado na primeira fase da Copa do Brasil. Todo cuidado é pouco, mas a vantagem é consistente para o Goiás e eu acredito que o time vai assegurar a classificação, Pasquetto. André, obrigado, valeu pela participação e bom trabalho aí para você e para o Maico Paranhos. Um abraço e amanhã na nossa programação todos os detalhes desse jogo, já meio-dia no Brasil Esportes, 12h30 no PUC TV Esportes primeira edição e nesse programa. Então tá bom. Falou o André Isaac, ao vivo do Serra Dourada, e aí eu peço que o telespectador nos entenda. A gente não pode mostrar nenhum comecinho do jogo. Não seremos irresponsáveis a esse ponto de brigar com a Globo. Tá é doido. O que nós queremos aqui é tranquilidade. Ô Jean, opa, o André acha que passa, o Doni também, e você? Para mim também, é favorito, conseguiu uma boa vantagem jogando fora de casa, venceu por 1-0, tem a vantagem do domínio da partida jogando no seu estádio, se bem que é no Serra Dourada, o Goiás mandando jogos do Campeonato Goiano na Serrinha, até penso que esse jogo poderia ser na Serrinha teria Goiás condições... tem um trauma de Copa do Brasil na Serrinha. Por causa do ABC. Porque o Fábio foi dar um chapéu no Reinaldo Aleluia, ele roubou a bola e eliminou o Goiás. Pois é, mas o Goiás já perdeu outras vezes também. Isso já tem 80 anos. O estádio da Serrinha hoje tem uma condição para jogo espetacular para os atletas. O povo fala, o Goiás não se dá bem na Serrinha. Retrospecto do Goiás na Serrinha é assim, ó. 90%. 200 jogos, 88 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Na verdade, bicho, se fala muita besteira. Hoje mesmo eu ouvi uma entrevista do Renan numa emissora de rádio, dizendo que prefere jogar no Serra Dourada porque é maior, o campo é maior. Não é maior, o campo é do mesmo tamanho. Até o gol é do mesmo tamanho, né? Se ele falasse que o gol do Serra Dourada é menor, tá bom, mas até o gol do mesmo Teve uma época que o gol dos vestiários era maior e só o Goiás sabia. Mais alto, né? Era 15 centímetros. Aí atacava pra lá pro primeiro tempo. Ele fazia sempre, no segundo tempo, ele fazia mais gols do lado de lá no segundo tempo, mas isso já foi muito tempo atrás. Depois descobriram que, como o Goiás sabia os outros, eu não sei. Mas isso é fato, é aquele gol do vestiário, ele era maior do que o outro e o povo do Goiás sabia. Então o Campeonato Brasileiro, o Goiás chutava muito de fora da área. Mas o campo, já mediram isso 500 vezes porque eu dizia que era... A percepção é diferente, né, Jean? Claro. O estádio é maior e tal. Mas eu, particularmente, esse tipo de jogo era Serrinha e sem conversa fiada, meu amigo. Não, mas o Serra Dourada a gente não pode criticar nunca, até pro conforto do torcedor. Vai pouca gente, mas os que vão agora, merecem conforto. O time um pouco mudado, né? Do Goiás, né? Os dois laterais não são os que vinham jogando habitualmente. Não, já foram os dois lá em Caldas Novas. Mas confirmou agora, né? Continua. Juliano virou lateral esquerdo mesmo, de novo. O Rodrigo volta, o que eu acho uma boa. O Rodrigo volta no meio. E a saída do Danilo eu acho boa também. O azar do Juliano é ser canhoto. Apesar que o esquerdinha não é tudo isso que a imprensa vem dizendo. Não é, mas para esse elenco é. Pois é, mas assim... porque estão fazendo uma forçação de barra para o Goiás renovar com esse atleta. Você não renovaria, de qualquer jeito, desse preço, não? De qualquer jeito, não. Mas você não renovaria? Ele não mostrou que deu conta no ano passado? Não, médio. Ele deu conta. Não era titular absoluto. Jogava alguns jogos, não, negativo. No comecinho ele não foi, depois ele foi. Fez gol da vitória contra o Sport, mas jogou mas não era, não fazia ele diferença. Não era titular absoluto, não jogou essa bola toda ele e não joga. Olha, se der para renovar nas mesmas condições que ele tem com o Goiás hoje, nas sim. Nas mesmas condições, ninguém renova. Então manda ninguém embora. Troca cebola por cebola. Então deixa embora, já que ele tem tantas propostas assim. Não, mas eu concordo com o Jean. O esquerdinha, eu acho que ele é super valorizado por conta daquele título lá do time de São Paulo. Ele é super valorizado pelo empresário dele. Não, eu acho ele simplesmente um bom jogador e que mostrou que deu conta. Mas é o que nós estamos falando. Não, o problema de mostrar que dá conta é uma coisa, né, Pasqueta? Agora, o Goiás pagar um salário alto para um jogador que apenas dá conta, aí tá errado. Olha só, vamos lá com os jogos da Copa do Brasil de hoje. São muitos, para a gente ir para o intervalo e depois tratar sobre outros assuntos. Olha só, hoje tem Anapolina e Vitória, é jogo da ida. Ituano e Joinville, jogo de ida também. River do Piauí e Fortaleza, jogo de ida. Rio Branco e Vasco, jogo de ida. Goiás com o Santo André. Figueirense e Princesa de Solimões, é jogo de volta, na ida foi 2-2. Calma aí, gente. Sampaio Correia Estrela do Norte é a volta
Na ida foi 3-2 para o Estrela do Norte. Paysandu e Águia Negra é volta. Na ida foi 2-2. Jacuipense e Paraná é jogo de ida também. Acabou? Não. Tem mais? Coruripe. Coruripe e Atlético, que é jogo da ida. A gente vai mostrar tudo do Atlético daqui a pouco. Ué, a Globo Ainda tem um time agora? tem, lá no Rio Grande do Norte. Ixi. Globo contra o América de Natal. Operário do Mato Grosso e Avaí. Certinho, garoto? Campinense. Campinense e Grêmio. Esses já são amanhã, né? Não, é hoje ainda. Campinense e Grêmio. Botafogo da Paraíba e Botafogo do Rio. Sene e Sport. É o clássico Ainda do hoje, fogão. Confiança e Ceará. Amanhã, Brasília e Náutico. Nacional de Manaus e Bahia. Amanhã também Remo e Atlético Paranaense. Ponte Preta e Vilhena. CRB e Amadense. Quanto jogo, meu Deus. Bom que informamos tudo. Olha só, daqui a pouquinho tem mais do Goiás, essa história da possível venda do Eric. Vamos acompanhar o jogo aqui em tempo real. Tudo do Vila, mais um caso de mutreta em contrato de jogador da base e ainda todas as informações do Atlético. É daqui a pouquinho. E aqui no WhatsApp 628599000 as primeiras mensagens. Pasqueto, hoje o Danilo vai desencantar, vai fazer 5 gols para o Goiás. Ixi. Pasqueto, que dia é hoje mesmo? Dia da mentira, dia 1º. Hernani Borges. Olha o Hernani. Ah não, Hernani. Boa noite, Pasqueto. Queria saber se o time do Vila está bom ou o campeonato da divisão de acesso que é muito fraco. Vocês acham que o Goiânia tem time para subir? Acho que o Vila, para a divisão de acesso, passa com tranquilidade. Para a Série C, precisa se reforçar. Sobre o Goiânia, eu ainda não vi o Goiânia jogando bem. Dizem que jogou especialista lá contra o do Galo, Iporá. com uma palavra. Ele não está animado com o Goiânia. Não, o Goiânia tem time para subir, mas falta outras coisas. Então tá bom. Pasqueto, mas quando o Rony e o Tim foram ser diretores de futebol do Vila, vocês aí principalmente, um gordo que trabalhava aqui, defendia o Rony e o Tim dizendo que deixa eles trabalhar, são honestos, não vão prejudicar o Vila. Olha, agora cadê o gordo para defender Edson? Não, você está confundindo, Edson. Você está confundindo. Tenho certeza. Está confundindo. Ninguém que falou deixa eles trabalharem, não. A gente na época elogiou a opção pelo Rony. Tá falando, foi o Dante. Foi o Dante? A gente pegava o Dante no pé. Não é nem tão gordo assim. Pois é, a gente pegava no... Não, características à parte, Tá. não vou entrar no mérito. O Dante defendia, sim, o Rony e o Tim constantemente, porque a diretoria do Vila queria interferir no trabalho deles. Não lembro disso. Agora, a questão de honestidade, eu acho que nem Nós nem nunca foi entramos no nesse mérito da honestidade. Né? Mas na questão de interferência, nós entramos algumas vezes. Sinceramente, não lembro. Mas assim, aqui nunca babamos ovo para ninguém, sempre fomos justos. Se é desonesto, é desonesto. Se fez coisa errada, nós temos que falar. E aqui nós não temos esse problema. E se nós erramos lá no passado, nós não temos que ficar levantando a bandeira do erro aqui, não. Boa noite, amigos. O programa é excelente. Até quando tudo está bem, esse pessoal cria confusão no ambiente do Vila Nova. Anem Pasqueto, Renato Padilha, torcedor do Vila. Olá, boa noite a todos. Gostaria de saber dos amigos se o Walter fechou mesmo com o Atlético Paranaense, latino. Não fechou ainda, mas também não joga mais pelo Fluminense. Segundo o Walter, está com problemas pessoais. Enquanto não resolverem a vida dele lá e ele resolver a vida dele, ele não atua mais pelo Fluminense. Não vai jogar. Então vamos lá. Vila Nova, na tela, Luciana Vitorino daqui a pouco. Daqui a pouco. Porque antes tem um recado do Tatico. Você quer economizar de verdade? Anote então as ofertas do Tatico Barato Todo Dia. Filé de merluza congelado Center Fish 800 gramas, R$ 8,97. Steak de peixe Copacol 100 gramas, 75 centavos a unidade. Energético Red Bull 250 ml ou vinho São Martin 750 ml, exceto Cabernet, R$ 4,98. Sardinha Gomes da Costa ou suco pronto Maratá 1 litro, R$ 1,98. Papel higiênico Paloma Folha Simples, leve 16, pague 15, ou peixe em postas Piramutaba congelado Center Fish, R$ 5,98. Lâmpada eletrônica Osrando Lux, 2 unidades, ou multi-inseticida aerosol Keltine, R$ 4,95 a unidade. Margarina Delícia tradicional com sal, 500 gramas, R$ 2,65.
Ovos de Páscoa Sonho de Valsa, Lacta 330 gramas ou Alpino Nestlé 350 gramas, R$ 26,78. Filé de peixe de frango, filé de peixe e filé de frango congelado Super Frango, pacote 1 kg, R$ 6,49. Arroz, desculpe, é filé de peito de frango, congelado Super Frango, pacote 1 kg, R$ 6,49, isso. Arroz brejeiro tradicional tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 8,89. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Luciana Vitorino e as últimas informações do Tigrão. E aí, Luciana? Olá, Pasquetto, e a todos que assistem o PUC TV Esportes, e como vocês estão vendo, nenhum movimento na tarde desta quarta-feira aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga. Por opção da comissão técnica, o treino foi cancelado e o elenco só retorna amanhã pela manhã aqui mesmo no Oba. E se tem uma peça importantíssima no elenco, é o atacante Matheus Anderson, mais conhecido como Menino Sorriso. E ele explicou a mudança do Matheus Anderson da base do ano passado para o Matheus Anderson do início desta temporada. Eu acho que meu jeito de jogar, eu acho que é o mesmo, né? Eu acho que isso sempre tive na base, minha velocidade. Mas quando a gente cada vez mais vem treinando profissional e quando vai tendo a oportunidade de jogar, a gente vai pegando mais experiência, a gente vai se adaptando mais ao ritmo do jogo. E realmente que eu já estava um bom tempo no profissional. E com aquela experiência na Série B, entrando ali uns 15 minutos, entrando uns 20 minutos, ajudou que nessa sequência de jogos agora que eu peguei, está ajudando bastante. E cada vitória que vem, cada jogo que a gente tem a oportunidade de jogar, a gente pega mais confiança. A revelação colorada tem uma ótima inspiração. Matheus Anderson se espelha no Robin, jogador do Bayern de Munique, um dos principais jogadores do futebol mundial. E ele foi longe. Ele comparou o gol que fez diante do América de Morrinhos com o estilo que o holandês joga. Acho que o gol contra o América aqui no Serra Dourada, que eu saí na velocidade, driblei o goleiro e fiz o gol. Acho que pareceu quando da jogada que ele faz, quando ele sai de frente do goleiro, ele ameaça que chuta e sempre dribla o goleiro e faz o gol. Matheus Anderson melhorou e muito, hein? Tem jogado bem. Melhorou bastante o Matheus Anderson. Sem dúvida. Não melhorou? Evoluiu assim, do ano passado para esse ano. É um jogador veloz, um jogador técnico. Tem aprendido a finalizar com um pouco mais de qualidade, com tranquilidade. Precisa, evidentemente, que o treinador tenha paciência e o ensine. Os posicionamentos dentro do campo, taticamente. Esse gol dele contra o Anápolis, em que ele pega e só dá um tapa, sim, isso mostra a evolução, a com tranquilidade certeza. Na hora de quem tá treinando. Matar a jogada. Porque qual que é a diferença? Se você lembrar do Tele Santana no passado, o expressinho do São Paulo, era isso que ele fazia. Ele pegava o atleta com potencial e lapidava os fundamentos e questão tática do atleta. E é algo que os treinadores de hoje, principalmente de uma equipe menor como é o Vila Nova no cenário nacional, precisa ter paciência com esse atleta, insistir na questão tática, insistir na finalização, insistir na questão técnica, fazendo a lapidação de uma forma melhor e não abrir mão para colocar um jogador mais experiente, mais veterano, que tem uma carreira curta no Vila Nova e que pode dar pouco retorno financeiro para a própria agremiação. O problema é que Tele Santana sabia fazer, né? Os treinadores de hoje sabem não. Vai ensinar quem? Quem é que vai ensinar? Né? É por isso que eles trocam. Esse dono é um desmancha prazer mesmo. Mas é um fato, mas é o que precisa. É um fato. O Tele Santana podia pegar a bola e colocar, filho, é assim que chuta. Esses treinadores de hoje aí podem fazer isso? Mas esse menino melhorou. Não pelo Márcio Fernandes, porque antes ele já vinha jogando bem. Não, ele melhorou por isso que ele falou mesmo, Pasquetto. Ele está tendo as oportunidades e aí vai ganhando autoconfiança e vai adaptando o futebol que ele já tinha ao ritmo do jogo profissional. E isso provoca uma melhoria. A gente tem que ver no futuro, porque quando você sai do zero, até você atingir determinada velocidade, vamos fazer um paralelo com um carro, vai fácil. Agora, depois que você atinge o limite daquele carro, é que você vai ver se ele vai ou não. Então, por enquanto, a evolução do Matheus Anderson é fácil da gente notar, porque ele saiu do zero. Então, está evoluindo, a gente está notando. Vai chegar uma hora
que a evolução dele vai ter que ser maior para a gente poder notar alguma coisa. Olha só, gente, mudando de assunto, mas continuando no Vila. Recebi uma notícia hoje, fui atrás, chequei e peguei a confirmação com o presidente Guto Veronês. Atenção, zagueiro Júlio, em janeiro do ano passado, no dia 2, presidente do Vila era o Joás Abrantes, assinou o contrato com o Vila. 100% dos direitos econômicos pertencentes ao Vila Nova. Ele tem 19 anos e está na reserva aí do elenco. No dia 14 de novembro do ano passado, coincidentemente, o mesmo dia que alteraram o contrato do Everton, foi passado 30% para o Sinês Ferreira, que é o sócio do Rony. O mesmo no caso do meia Everton. Em troca de quanto? Em troca de nada, assim como no caso do Everton. Assinado pelo então presidente executivo Rodrigo Nogueira. Só completando, o Guto, quando fui checar a notícia, ele confirmou, disse inclusive que deve liberar e pode liberar o Júlio, o zagueiro, porque o Sinês quer que ele seja jogador integrante no elenco profissional e a ideia é até colocá-lo na base nesse momento. E aí o Vila não quer escancarar tudo, abrir a guarda para os empresários. Fato é que é mais um assunto, mais um caso, que infelizmente envolve o Rony, porque o Sinês Ferreira trabalha com o Rony, envolve o ex-presidente Rodrigo Nogueira, que na reunião do Conselho Deliberativo disse que não sabia quem tinha levado ou tinha pedido para ele assinar o contrato na mudança dos percentuais do meia Everton. E isso aqui para o seu Barros não deve significar nada, né? Tá tudo certo, tá tudo normal. O seu Barros é igual o PT, o Partido dos Trabalhadores. Tá tudo bem. Petrobras? Não, rapaz, isso é conspiração, tá tudo certo. Não tem nada de anormal, não. Tá tudo bem. Como é que era o nome? O ex-presidente do São Paulo, como é que é o nome dele mesmo? Juvenal Juvencio. Juvenal Juvencio. E o atual... Carlos Miguel Aidar. Ou seja, o Juvenal apoiou o Carlos Miguel Aidar e depois de um mês eles brigaram. Você sabe por quê, né? Porque o Juvenal apoiou com a condição de que ele, Juvenal, tomaria conta das categorias de base. Assumindo o novo presidente, botou aquela namorada, tirou ele e botou a filha para tomar conta da categoria de base. O Vila entra nessa história? O Vila entra no fato do seguinte, categoria de base no Brasil é a mina de ouro. É isso que os caras querem. Quando neguinho chega, eu vou ser diretor de futebol e tal, não sei o quê, já ataca a categoria de base. Todos os clubes que você for olhar no Brasil tem confusão nesse terreno nebuloso da categoria de base. Você quer saber de um negócio? Agora. Pelo jeito vai pintar mais cambalacho. Vai se eles não derrubarem o Guto. E olha, parabéns, Guto. Não aceita nego de segurar, o povo porque tá tem muita gente... pra calar a boca do Guto lá no Vila Nova. Inclusive na imprensa, tem muita gente, eu já tô ouvindo um monte de colega aí falar, não, mas o Vila tá bem, os caras querem... É o Rony. Não, e o Vila tá bem. O Vila tá bem, estão querendo criar problema para desestabilizar. O Vila não tá bem, o time de futebol é uma coisa à parte, o Vila só vai ficar bem se resolver todos esses problemas. Ficar varrendo para debaixo do tapete, como disse aqui o Cleison, fede. O tapete, um dia tem que tirar o tapete. Dá barata. Enquanto não tirar... Barata, rato e mais um monte de coisa. E o mau cheiro. Enquanto não tirar o tapete, lavar e limpar, não vai resolver. É isso que o Guto está querendo fazer. Porque não adianta falar... estão querendo tumultuar o Vila. Não é. Nós não vamos entrar nessa onda. Você sabe como que o Rony e o Sinês? Sinês. E o Sinês levou o jogador? Aqui, ó. No gogó, companheiro. Esses meninos, eles jogam demais. O Barcelona, todo mundo o Arsenal, o Inter, quer levar. Eles vão sair de graça do Vila, mas eu gosto demais do Vila. Vamos fazer o seguinte, me dá 30%, porque eu vou negociar os atletas, eu fico com 70%. O Vila não perde o atleta. Os caras são bonzinhos demais pro Tigrão. Mas não tem problema nisso não, tá tudo certo. É o Rony que falou, ué. Mas eu acho que aí... O Rony que falou. Com todo respeito... Teve isso, Doni. Os dirigentes do Vila Nova são tudo menos ingênuos. São homens muito bem vividos, homens ricos. Não conta pra nós o que aconteceu. Ninguém fica rico sem saber lidar com dinheiro. Agora, eles zelaram pelo Vila?
Não, eles estão zelando. Aí que tá. Me parece, eu não posso dizer que é verdade, mas fica parecendo para mim que eles estão zelando por outra coisa. Então, talvez, a gente não deva ficar só descendo o cacete no Rony, não, porque, de repente, o Rony tem um monte de sócios que a gente não sabe, né? Não. No Rony também. Não. O Rony mentiu. Eu vou falar isso aqui todas as vezes. Amigo, mas eu tô dizendo que você tá insinuando que ele tem sócio na diretoria? Só pode ser. Então tá bom. Isso nós não sabemos. Agora, o que eu sei, vou repetir o que eu disse ontem. Seu Barros é omisso, como diretor do Vila, como presidente do Conselho Deliberativo, e o Rony, uma pessoa que eu respeito profundamente, eu como repórter, ele como jogador, tivemos um relacionamento muito bom, mentiu quando assumiu a diretoria de futebol do Vila no ano passado e disse que não era mais empresário. Continuou empresariando e usufruiu da condição de estar dentro do Vila para fazer negociatas. Isso está provado e a cada dia que passa surge mais um caso, infelizmente. E o que o dono falou aqui é verdade. E aqui nós nunca acreditamos que o Rony ia largar. Não, gente. Mas ele mentiu. Meu amigo, quando foi feita a Lei Pelé, tá? Eu trabalhava de repórter no Popular e fui designado pelo meu chefe, Luiz Gessi de Araújo. Por um acaso, seu irmão. Meu irmão mais velho, que é problema ainda maior. Eu levava dura toda hora. O negócio é o seguinte, para participar e cobrir de um simpósio que durou 10 dias a respeito de Lei Pelé, conversando com aqueles caras. Então eu voltei sabendo tudo de Lei Pelé, eu sei tudo de Lei Pelé. A Lei Pelé foi feita para isso. Então eu não me engano de jeito, o cara, eu sou abnegado, eu quero cuidar. Meu amigo, por que clubes como o Goiânia não fecham? Por que clubes como o Grêmio Anápolis não fecham? É porque dá dinheiro. Tem empresário. Tem que ter empresário, tem gente ganhando dinheiro. Então não é no Vila. Então, o Rony mentiu, pra mim não, porque eu nunca acreditei nessa conversa. O que o Cleison Dono falou é muito verdade. Lixo debaixo do tapete, dá barata, dá rato. Rato rói caixa de suco, rato rói camisa de futebol. E não vamos falar de rato, não. E tem rato tão forte lá no Vila Nova. Eu digo e assim, tem umas ratazanas tão grandes que levaram milhares de peças de uniforme. Temos que fazer um intervalo e só demos o recado aqui, lá no Vila Nova, se quiserem tomar alguma atitude, que tomem. O recado só foi dado, a notícia foi dada da forma como ela é. Só mais uma vez, parabéns ao Guto, que está tentando passar limpo o Vila Nova. Eu sei que o anseio da torcida do Vila é esse. Eu nem digo. O problema é o seguinte, eu nem entro no mérito da questão se o pessoal tá certo ou tá errado. Até porque, eu repito, o Vila Nova, na verdade, legalmente, ele pertence aos seus conselheiros, aos seus sócios. E é o sócio que tem que tomar frente disso aí. Se os sócios estão permitindo que alguns tá tudo certo. Levam vantagem, está tudo certo. Eu não posso dizer, eu não posso acusar ninguém, não. Eu só estou dizendo que o Vila, enquanto não consertar esses problemas todos que são empurrados com a barriga, que a gente fala de jogar para debaixo do tapete, é isso. Empurra com a barriga, leva para lá. Não, um dia esquece, isso resolve. Não resolve, não esquece. Essas coisas vão dar sempre problema, vão ser sempre motivos para que o Vila Nova perca um dinheiro aqui, perca um negócio ali e não cresça. Ai. Não, agora, se o povo do Vila quer continuar faz um intervalinho isso, aí. Deixa quieto. Puxa aí para ver quanto é que tá o Goiás. Vamos daqui aí. A pouco. Intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Jean Damas, quanto é que tá o Goiás? 0-0. E a Anapolina? Um show de futebol, 1-0. Gol do Pedro boa. Aldoni, 14 do primeiro tempo. Contra o Vitória, o Atlético é às 8h30, né? Figueirense acaba de marcar, sai na frente o Princesa de Solimões, 1-0 também. Vasco também vencendo fora de casa o Rio Branco do Acre, 1-0, gol do Thales. Isso aí. Esse Figueirense e Princesa de Solimões é o verdadeiro sul-norte, né? É verdade. Jean, o São Lourenço hoje é favorito contra o São Paulo? Para mim é. Então, Joga dentro de casa, um time bem ajeitado, bem arrumado, deu um trabalhão para o São Paulo jogando no Morumbi, deu um trabalho enorme para o Corinthians, que venceu lá de 1-0 na sorte. Né? O Corinthians está muito bem, mas quando jogou contra o São Lourenço foi na sorte, teve bola na trave, teve um caminhão de gols que o São Lourenço errou em cima da linha da pequena área. Então, para mim, o São Paulo vai ter que jogar muito mais que vem jogando para trazer uma vitória. Boa noite, aqui é o Rafa. Hoje o meu Verdão vai ganhar por 5-0. Valeu, Rafa, um abraço. Deve ser 1º de abril, né? Não, quem sabe, né? Tudo é possível. Boa noite, sou o Valdir do Jardim América. Quem vocês acham que é o favorito para conquistar o Campeonato Goiano? Fala aí, Apesar de tudo, eu acho que é o Goiás.
Goiás. Manda um abraço pro Cirlei, lá do Vera Cruz 2. Ele trabalha no Goiabão. Goiabão. E tá assistindo o programa. Sinta-se abraçado, Cirlei. Falou, Cirlei. Um abração. Vocês acham que o Goiás pode ir longe na Copa do Brasil esse ano com esse time? Matheus, de Hidrolândia. Ó o dedinho. Dizer, né? Não, né? Não. Então tá bom. Pasqueto, você sabe em qual canal vai passar o jogo do Goiás? Henrique, torcedor do Goiás. Vou falar só às 8h15. Quando estiver terminando o programa. Acho que o Sport TV deve passar, o ESPN. BFC, né? BFC. Vai O jogo passar, do não. Vasco tá passando no Sport PFC? TV. Vai passar, não. PFC Então tá não bom. passa a Copa do Brasil. Não passa a Copa do Brasil, Então, não? Por que esse jogo é 7h30, então? Não sei, pode estar passando para São Paulo. Mas PFC não passa Não. Copa do Brasil? não. Uai. Só eles passam Desculpa a naqueles vergonha que eu canais. passei. Sport TV 1, 2, 3, mas não. ESPN, ESPN Brasil. ESPN, a Fox. Mas eu não vi, talvez a Fox, né? Mas eu não vi anunciar o jogo do Goiás em canal nenhum. Tá entrando alguém aqui no estúdio que pode ter essa resposta. Não tem transmissão. Confirmando a Quem minha falou aqui informação. foi o Luiz Pacal, nosso câmera. Só do no radinho esporte. de pilha depois das 20 horas. Meu parceiro, a Então Sport tá TV bom. tá passando na Paulina e Vitória. Boa noite a todos. O Goiás recebeu a premiação do Granada Cup e a porcentagem da venda do Douglas com o Barcelona? Não sabemos. Da Granada Cup deve ter recebido, né? Que senão a Porque não choradeira reclamaram? estava Eles enorme. devem, por isso, eles não reclamaram, então deve ter recebido. Porque Porque o Goiás está fazendo dó, né? O Pires na mão do Goiás. É. eu acho que é Nossa, só- o Sérgio Haas tá na choradeira. Falando Em nisso, relação Acho que é à muito caixa. discurso isso aí, né, gente? Não é Falando- possível que o Goiás esteja tão olha quebrado. aqui, Eu acho que não. falando em dinheiro do Goiás, daqui a pouquinho falaremos do Atlético. Saiu uma notícia hoje no site da ESPN.com.br sobre a venda do Eric. O pessoal está preparando lá em cima, mas antes vamos com o André Isaac e o recado da Goiás Cola. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil. Muito simples de aplicar. Olha só. O segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e, por isso, acelera a sua obra. Goiás Cola, 41 41 84 74. Pois é, sobre o Eric, saiu no site da ESPN a seguinte notícia. Temos aí o print, né, feito pelo Yuri Rezende. Time alemão mira o novo Firmino por 27 milhões de reais, né? Revelação do último Brasileirão, o atacante Eric está com os dias contados no Goiás. A diretoria esmeraldina aguarda a chegada até o fim da semana de uma proposta de um grupo de empresários alemães pelo garoto de 20 anos. O clube do Centro-Oeste pede 8 milhões de euros, mas aceita negociá-lo por até 5 milhões de euros, o que daria 17 milhões de reais. Esse time é o Hoffenheim, que é o time do Roberto Firmino, que é atacante da seleção brasileira, e dizem que ele pode ir para o Manchester United. E hoje à tarde, o presidente do Goiás, Sérgio Haas, recebeu o Pacal, a Luciana Vitorino, a nossa repórter, para esclarecer sobre essa notícia. Vamos acompanhar o que disse o presidente do Goiás. Numa situação de um atleta que é muito visado, né, no mercado nacional e internacional, muitas especulações ocorrem. Na verdade, o que nós tivemos até hoje com o Eric foram especulações. Então tivemos no início do ano uma especulação do mercado chinês por 3 milhões de euros, que nós não demos seguimento na negociação. Depois um grupo francês, depois um grupo, se não me engano, alemão também, e agora novamente uma proposta
desse mesmo grupo alemão, mas já falando em valores, no caso 4,5 milhões de euros livres para o Goiás. E ontem tivemos mais uma proposta de um grupo do Brasil, querendo levar o jogador para um outro clube, que não nos foi dito quem é, mas seria uma negociação de clube a clube, mas um pouco inferior a essa de 4,5 milhões de euros. O que eu quero dizer é que até o momento, oficialmente, não chegou nenhuma proposta por escrito ao Goiás. São só especulações. O que eu posso dizer para o atleta e para os nossos torcedores é que, caso venha uma proposta que seja real, concreta, por escrito, e que atenda aos interesses do clube e do atleta, aí sim nós abriremos uma negociação. Bom, essa proposta de 4 milhões agrada o Goiás? A nossa pedida é de 8 milhões de euros, né? Até tendo como referência um jogador de características semelhantes no passado que foi negociado por esse valor, que foi o Wellington. E nós tivemos um jogador do meio campo, que é o Thiaguinho, que foi negociado por um valor de 4,5 milhões de euros. Então, como atacante é uma posição hoje mais valorizada no mercado futebolístico, nós usamos como referência o parâmetro de 8 milhões de euros. Mas toda proposta que chegar ao clube será discutida. Nós temos um conselho de notáveis, vamos dizer assim, no conselho deliberativo, que decide isso. Isso não é decidido por mim, como presidente, nem pelo seu Ailê, que é presidente do conselho, mas sim por uma junta. Pelo andar da carruagem, será que o Eric continua aqui até o final do Campeonato Goiano? Veja bem, até o próprio presidente do Flamengo, o Eduardo, que é uma pessoa do nosso relacionamento, ele, todas as vezes que encontro com ele, ele fala, e o Eric? E o Eric? Vamos negociar o Eric. Eu falo, presidente, é só depositar os 8 milhões de euros que a gente tem conversa. Mas querem sempre colocar outros jogadores na negociação e a gente acha que o melhor mercado para o Eric seja o mercado europeu. Se essa proposta de 4,5 milhões de euros pelo Eric, livre de impostos, se ela se tornar oficial, Eric... Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Foi bom enquanto durou. Vá com Deus, seja feliz com a sua amada, né, Jean? Claro. Como diz a Roberta Miranda. Não, não é a Roberta Miranda, não. Tinha Roberta Miranda canta outra. Roberta Miranda canta, vá com Deus. Seu amor não está Ainda está aqui, né? Vá com Deus. Não é o caso do Eric, né? Mas assim, só pra... Vai com Deus, pô. Seja feliz. Não tem aquele site desapega, desapega, desapega? Desapegou. Desapegou. Não, seria um baita negócio para a situação financeira do Goiás, para aquilo que o Eric tem oferecido para o Goiás dentro das 4 linhas no momento. E você viu ele na seleção, não foi bem, né? Não foi. Não foi, né, Jean? Não foi, não. Ele foi mal no segundo tempo em que entrou, depois jogou o primeiro tempo, também foi mal. Eu gosto das entrevistas do presidente, que ele trata as coisas com clareza, né? Todo mundo entendeu como é que está a situação. Nesse ponto, não há nada que se criticar no Dr. Sérgio Rassi. Não fica dourando a pílula, né, Dona? Não, ele fala. Na realidade, eu acho assim, o Goiás está certo, tem que pedir o máximo que ele acha que vale. Eu acho difícil o Goiás conseguir 8 milhões de euros pelo Eric, mas é bom pedir. E o próprio Goiás sabe disso, tanto é que ele admite negociar. Essa proposta aí, se ela de fato se concretizar de 4,5 milhões livres para o Goiás, é muito boa. Que é isso? Muito boa, até porque... O euro está quase 4 por 1, né? Não dá para você... 17 milhões. Mesmo porque não dá para comparar o Wellington com o Não, o Wellington, hoje editando a entrevista, o Yuri perguntou, quem que era esse Wellington? Que o Yuri é mais novinho, né? Eu falei, não, jogou no Goiás aqui em 2006, coloca na internet. Nossa, cada arrancada, bicho. Essa na Libertadores. Essa manchete do site da ESPN aí é muito generosa com o Eric e quem a fez deve ser amigo do empresário do Eric, que é de fato mas você está desconfiado de tudo. Né? Ele não é o novo Firmino, né, meu amigo? Vamos devagar com a dor, que o Santo é de baixo. Talvez seja. Firmino também era desconhecido. Essas coisas todas. Não, o Firmino era desconhecido como o Eric. Desconfiando de tudo. Esse empresário do Eric aí, ele é... Rony? Não, que Rony? É o Rony, ué. Não é o Rony, não. Não, é aquele cara lá, o Duran. Eduardo Duran? Eduardo Duran. E quem que era antes? Não, antes era o Rony, que passou pro Duran. Passou. Tá bom. Não, peraí, filho. Passou a negociação. Porque o próprio Rony sabe que o Uran... Então você vai ser punido
porque você tá vindo trabalhar e não tá prestando atenção no serviço. No dia que esse Eric aí foi convocado, ele falou, quem me deu a notícia foi o meu empresário careca, o Rony Eliton. Não sei o que tem, intervalo, porque o assunto acabou, porque esse rapaz aqui vai pagar o castigo dele agora. O Rony é que falou, que não é... Jean Damas, quanto é que tá o Goiás aí na Copa do Brasil? 0-0. Quem marca agora é o Ituano. Ituano 1, Joinville 0. E a Anapolina tá vencendo? 1-0. Gol de Pedro Aldoni. Vencendo Vitória aqui no Jonas Duarte. Daqui a pouquinho tudo do Atlético. Pasqueto, boa noite. Sou torcedor do Goiás e do Tacão. É mais fácil o Renan fazer um gol de tiro de meta que o Danilo desencantar. Alfredo Mendonça. Valeu, Alfredão. Um abraço. Eu acho que o rapaz estava brincando com o 1º de abril. Foi, ué. Ele falou aqui na mensagem. Cadê aqui? Olá, boa noite, Pasqueto. Por favor, fala do Ramon. O que acontece que ele não joga? Tá voltando ainda de contusão. Vou torcer para o Santo André, João Lopes. Valeu, João Lopes. Boa noite. Queria saber o que pensam os profissionais de imprensa que chamaram o Guto de aproveitador. Não foi o nosso caso aqui, né? Aliás, a gente trata todo mundo aqui com muito respeito. Parabéns ao Guto pelo grande trabalho à frente do Vila, Rafael Campos. Tanto tratamos, Rafael, que fizemos até debate dos presidentes do Vila Nova aqui. Verdade seja dita, Pasqueto, que você desconfiava que o Rony não tinha deixado de ser empresário. Edson. Obrigado, Edson. Olá, boa noite a todos. Gosto muito do programa de vocês. Sobre o Atlético se classificar, vai fortíssimo para as finais, se isso acontecer. Abraço, Gomes. Valeu, Gomes. Aliás, sobre o Atlético, vem aí o Eric Maravilha com as últimas do Dragão. Contra o Coruripe, na estreia pela Copa do Brasil, logo mais 8h30 da noite, Marcelo Martelotti não definiu a escalação do time. Ainda não sabe se poderá contar com o atacante Rafinha. O jogador sentiu um desconforto muscular no último treinamento e com uma dúvida no meio-campo entre Thiago Primão e Sérgio Manuel. A provável escalação do Atlético com Márcio, Murilo, Matheus Alonso, Marcos Vinícius e Sid Clay, Recife, Pedro Bambu, Thiago Primão ou Sérgio Manuel e Zezinho, no ataque Maurides, Rafinha ou Luizinho. Sérgio Manuel vai no lugar do Primão. Sérgio Manuel no lugar do Primão existia. Maurides mas ou... já decidiu. Não, o Maurides está escalado e vai entrar o Luizinho no lugar do Rafinha. O Rafinha, isso. Então tá bom. Aqui, ó, antes da gente comentar sobre o Atlético, você está sem notícia, só quer tumultuar o ambiente no Vila. Júlio. Não, tem notícia no Vila, não. Nós estamos com notícia. Ô, Júlio, quem quer tumultuar lá é o Barros, o Rony, Rodrigo Nogueira, o povo que não leva o Vila Nova a sério, infelizmente. Eu fico pé da vida com isso aqui, porque a notícia tá dada. Mas para você ver como é que o torcedor se ilude, né? Nossa Senhora. É, porque não é especulação, viu? É notícia. Isso aqui aconteceu. É um fato. É igual a pesquisa nossa aqui. Tinha um companheiro lá na Rádio Bandeirantes, onde eu fazia o esporte lá, agora não faço mais, só estou no jornalismo. Ele duvidava que a gente aqui ganhava da equipe concorrente na pesquisa. Falei para ele, briga com a pesquisa Ibope, lá com o ex-presidente do Botafogo, Montenegro. Como dizia o Valério Luiz, eu não posso fazer nada para te ajudar. A notícia do Vila... Fala do Atlético. Não, a notícia tá dada. É do presidente, meu amigo. Não o presidente é que falou. Isso, o rapaz aí tá... E tem um rapaz ligando aqui no WhatsApp. Fala do Dragão, Doni. Vai aí, e o Dragão, Doni? O Dragão hoje pode ter uma situação meio complicada lá. Parece que esse Coruripe aí é assim meio um no cravo, outro na ferradura, né? E a última foi na ferradura, agora é no cravo. Não sei o que vai acontecer. Mas eu acho que o Atlético no Frigir dos Ovos tem chances de passar. Se conseguir um bom resultado hoje à noite, o time está se encorpando um pouco mais com a chegada do Martelotti, né? Achei que estava faltando mesmo isso, um treinador para o Atlético. E ele escalou um time, essa opção pelo Sérgio Manuel aí no meio-campo no lugar do Primão é para ter um time mais forte na marcação, com certeza. E mesmo no ataque, né? O Luizinho e o como é que chama lá o menino que veio do Internacional? Maurides. Eu acho que o Atlético está bem armado e pode, não sei, eliminar o jogo da volta, eu não acredito, viu, Pasqueto? Mas pode voltar de lá com um bom resultado. Pasqueto, tá passando o jogo da Napolina na Fox e no Sport TV 2, César do Solange Park. Olha, chato, hein? Nós falamos aqui. Na Fox também, né? Falamos, né? O Pacau falou aqui. Pacau. Esse Pacau também é custoso. Mas se você tivesse me perguntado, eu tinha te falado antes. Eu te falei que o Goiás não estava passando. O Doni falou do treinador, né, que chegou do Atlético. Essa semana eu quase rolei de rir.
O quê? Aquele companheiro nosso de imprensa que grava os vídeos, que assiste tudo. Ô, Jean, fala do Atlético aí pra nós. Diz que o Martelotti não era treinador, aí ganhou depois lá do Caldas. Nossa, mas que visão! Que ele consertou o time, que agora sim, que é um treinador espetacular. Aqui, ó. Jogo duro lá em Coruripe. Aqui tem opinião de todos os jeitos, né? Boa noite, meu nome é Winter, torço pro Tigrão. Pra mim, diretor não pode ser empresário de jogador, mas o maior exemplo vem da seleção brasileira. Você tem razão, Winter. Winter ou Winter, né? Porque é com W. O meu poderia ser Wendel, mas é o Wendel. E outra coisa, parabéns pelo trabalho de vocês. Uma prestação de serviços ao esporte goiano. Mas é por Coisa isso, linda. é por isso que eu comecei falando do Vila citando o São Paulo. Isso aí não é, isso é a rotina no futebol brasileiro. É a rotina. A Lei Pelé foi feita para isso. Não é exceção. O Vila Nova não está sendo exceção de nada. O Vila Nova é a regra. Todos os times brasileiros, e como disse o nosso telespectador, o Winter ou Viter. A maldade aqui do Juliano de Tumbiara. Boa noite. O Goiás é tão bom que o Sport TV está transmitindo o jogo da Napolina. Mas não é por causa disso, né? É por causa do adversário. Parabéns pelo programa. Crisley Júnior, bairro Santo Hilário. Esse problema no Vila pode atrapalhar o time? Acho que não. Acho que não. Não atrapalha, não. Boa noite, amigos. Donizete, quando é que o Primão vai estrear em 2015? Ele é muito preguiçoso. Wesley, ACG, Jardim Presidente. Wesley, eu acho que o Primão estava sendo escalado numa posição que não era dele, né? Mas você tem razão, ele precisa mostrar um pouco mais de vontade. Por favor, repete a notícia do Vila. Cheguei agora, Geraldo de Souza, Jardim Novo Mundo. Zagueiro Júlio era 100% no Vila. No ano passado assinaram a transferência de 30% dos direitos econômicos dele para o sócio do Rony, o Cinês Ferreira, num caso parecido do meia Everton que nós descobrimos aqui na semana passada, beleza? E fica a cargo da diretoria do Vila fazer o que ela acha que é certo, se é que tem alguma coisa que não está batendo aí nesse problemão. Mas já acabou? As letrinhas lá. Eu vou comer um peixinho. Espera aí.